Bem, então, seguindo farmacologia, nosso livro base, a ideia hoje é a gente discutir o caminho que nós vamos percorrer, o que nós vamos discutir é a farmacologia dos antiagregantes, farmacologia dos anticoagulantes e farmacologia dos fibrinolíticos. Bem, então nós temos fármacos que trabalham de que maneira? Na prevenção da formação de trombos. Prevenção da formação daquele coágulo, certo? Que vai migrar e vai congestionar um tronco e vai impedir a oxigenação ou vai levar esse paciente até a morte. Então, nós temos medicamentos que atuam como o quê? Na prevenção de trombos, da prevenção da formação de trombos. Quais são eles? Antiagregantes plaquetários. Quais são eles? Os anticoagulantes, e depois nós vamos discutir nomes também desses medicamentos. E nós temos uma outra classe que atua não na prevenção da formação, mas atua no quê? No tratamento dos trombos já formados. Então nós temos medicamentos que vão atuar na prevenção, antiagregantes e anticoagulantes, e nós temos medicamentos que vão atuar já nos trombos formados, certo? Então, na intervenção, vão intervir no tratamento dos trombos já formados, que são os medicamentos que nós denominamos de fibrinolíticos. Vamos retomar dentro desse contexto de drogas antiagregantes, anticoagulantes, fibrinolíticas, a hemostasia, a definição de hemostasia. Hemostasia é o processo pelo qual o organismo interrompe o sangramento espontaneamente e mantém o sangue em estado fluido dentro do compartimento vascular. Então, temos que entender, observem essa figura que está na tela. Nós temos que entender, certo? Que nós temos, de um lado, nós podemos ter o sangramento, de um outro lado, nós podemos ter a coagulação, e no meio disso fica a homeostase. Por que nós temos que entender esse processo de homeostase? Tá? Porque eu não posso perder o sangue, eu não posso ter o sangramento, mas eu também não posso ter a formação de um coágulo de forma excessiva, porque ele vai fazer o quê? Ele vai congestionar, às vezes, a irrigação de um órgão, muitas vezes, eu vou ter necrose desse órgão, e muitas vezes esse órgão é vital e vai levar o paciente à morte. Então, eu não posso ter o sangramento, mas também não posso ter excesso de formação de coágulo. Então, dentro desse conceito de introdução, é fundamental manter o sistema vascular funcionando, livre, pérvio. Numerosas patologias arterial, infarto agudo do miocárdio, acidente vascular cerebral e isquemia periférica, e venosas, trombose venosa profundo e a embolia pulmonar, ocorrem em consequência de oclusões, lesões estenóticas na vasculatura. Então, em condições normais, há um equilíbrio entre a formação de coágulo no sangue, hemostasia, e a decomposição. Então, quando chega um momento que eu já estanquei aquela hemorragia, o que vai acontecer? Vai passar a acontecer o que nós chamamos de fibrinólise. Dentro do contexto de hemostasia ainda, eu gostaria que os senhores entendessem, a hemostasia significa prevenção da perda de sangue, e ela é mantida por diversos mecanismos. Então, por exemplo, eu vou ter, de uma forma reflexa, quando eu tenho uma lesão, eu vou ter um espasmo vascular. Para quê? Para impedir, consequentemente, que esse sangue, que eu perca todo o meu sangue, meu volume sanguíneo. Tá? Então, eu também vou ter o quê? Um tampão plaquetário, que nós já vamos discutir. Vai formar aquele tampão plaquetário primário, depois vai formar um tampão plaquetário secundário, e depois o meu organismo vai cuidar para que esse tampão não fique exagerado, não congestione a circulação de sangue, e aí eu vou ter a fibrinose. Vai haver a coagulação sanguínea e o crescimento de tecido fibroso no coágulo. Então, aqui só para uma foto bem simples para a gente entender o quê? Eu tenho a lesão, está começando aí do lado esquerdo, né? Essa lesão, eu vou ter uma agregação plaquetária inicial. O que é que está acontecendo aqui? Ali na lesão, eu tive a exposição do colágeno subendotelial. O que aconteceu? Eu tenho ali nesse colágeno, eu tenho a liberação do fator de von Willebrand. O fator de von Willebrand vai começar essa agregação plaquetária primária. Depois eu vou ter a formação da rede de fibrina, secundário, e depois eu vou tirar esse excesso através
da fibrinose. Estou falando de uma forma simples, nós vamos aprofundar um pouquinho mais. Então, vamos lá. Bem, essa foto aqui nos mostra o seguinte. Então, eu tive a lesão primária. Que lesão? Pisei num prego, pisei num caco de vidro. Eu dei uma topada muito forte no canto da cama de madrugada, fui fazer xixi e rompi um vaso. Gente, um acidente, N fatores, tá? Te levaram a ter o quê? Uma lesão vascular, tá? Você teve uma lesão de um vaso. N fatores, tá? Tá passeando com o namorado, com a namorada, com o vovô, a vovó, tio, papai, mamãe, certo? Tá voltando da igreja, da missa, do culto, pisou num preguinho e teve uma lesão ali do epitélio endotelial, do vaso. Bem, o que é que vai acontecer, gente? Você vai expor o que nós chamamos de colágeno subendotelial. Ele está exposto. Por que ele não fica exposto o tempo inteiro e você não fica formando coágulo o tempo inteiro? Ele está íntegro. O colágeno é subendotelial. Ele está abaixo do endotélio. Você feriu o pé, pisou no preguinho, você expôs ele, tá? O que é que tem ali? Um polímero chamado fator de von Willebrand. O que é que esse fator de von Willebrand vai fazer? Ele vai trazer as plaquetas que estão ali inativas. Por quê? Porque não tem colágeno subendotelial exposto. Eu não tive lesão. Então, agora, essas plaquetas, com a exposição do colágeno subendotelial e com a exposição do fator de von Willebrand que está nesse colágeno, esse polímero, esse fator de von Willebrand vai fazer o quê? Vai fazer com que essas plaquetas que estão ali próximas, lembrando aquele fluxo laminar, não vou entrar em detalhes, mas o fluxo de sangue laminar, não é? O senhor se recorda? Essas plaquetas que estão ali próximas vão vir para formar esse tampão primário, ativação primária das plaquetas. Bem, estas plaquetas que ali estão, agora vão liberar o quê? ADP, vão liberar tromboxane A2 e vão liberar trombina. Então, eu pisei num preguinho, expus colágeno subendotelial, fator de von Willebrand. Essas plaquetas que estão ali próximas vão se juntar, formando esse tampão primário. Essas plaquetas vão se comunicar com outras plaquetas de que forma? Liberando ADP, tromboxane A2 e trombina. Bem, vou ter esse início da coagulação. Nós estamos trabalhando com drogas que vão impedir a agregação plaquetária, essa agregação que nós estamos discutindo aqui, por exemplo, a aspirina, é um antiagregante, certo? Então, nós vamos impedir essa agregação, ou nós vamos trabalhar com drogas impedindo a formação desse coágulo, ou se ele já tiver formado, nós vamos tentar destruir esse trombo. Drogas fibrinolíticas ou trombolíticas. Então, eu estou explicando para vocês de forma inicial como é que se forma esse tampão primário. Então, você teve uma lesão, esta lesão, ela vai fazer essa junção de plaquetas, certo? Colágeno subendotelial, como discutimos, fator de von Willebrand, ativação primária de plaqueta. Aí você vai falar assim, professor, mas eu estou lembrando lá do fator intrínseco e do fator extrínseco. O senhor está discutindo aqui um fator extrínseco, por exemplo. E um fator intrínseco, muitas vezes, você vai conversar aí com alguém da sua família, o que é que acontece? Por que você ativa isso? Por que você está ativando esse processo de coagulação sanguínea? Você está ativando porque ele foi necessário, por exemplo, quando você vai no laboratório, alguém não tem que enfiar uma agulha no seu braço? É rapidinho, então não dá tempo, às vezes, de formar o coágulo. Sim, às vezes não dá tempo. Mas tem gente que tem que ficar com aquele acesso com um catéter, por exemplo, por dias, meses, anos, certo? E isso é um objeto estranho, o teu organismo não está entendendo ele como normal. Você não tem plástico dentro do teu organismo, você não tem aquele ferro dentro do seu organismo. Ah, professor, mas me dá outro exemplo. Por exemplo, você tem que colocar um stent, uma molinha dentro de uma veia. Você descontrolou, comeu todo o torresminho do mundo, todas as pururucas do mundo, e aumentou o colesterol, baixou o HDL, aumentou o LDL, colocou uma plaquinha de ateroma. Você vai ter que colocar um stent, uma molinha lá dentro. Muitas vezes você vai ter que usar um antiagregante ou um anticoagulante. Para quê? Porque o teu organismo não reconhecer aquilo como estranho e não formar um coágulo. Outro exemplo, às vezes você colocou o quê? Um
teve que fazer uma cirurgia cardíaca e colocou alguma estrutura diferenciada lá no coração. Algo que você vai ter que conviver por anos, tá? E aí, o que você tem que passar a tomar? Um medicamento que seja antiagregante ou um medicamento que seja anticoagulante, certo? Ah, não tem mais jeito, já formou o coágulo, tá? Você vai trabalhar com um trombolítico. Eu só estou te explicando para você entender o porquê que muitas vezes nós utilizamos essas medicações. Dando sequência ao raciocínio, com uma foto bem simples, para os senhores entenderem o quê? Então, nós estamos tendo a lesão, nós estamos tendo aquela exposição do colágeno subendotelial, fator de von Willebrand, plaqueta que está perto vem, se junta. Professor, mas nessa foto tem eritrócito. Por quê? Porque vai juntar ali também, vai chegar e vai juntar um pouquinho de hemácia, de eritrócito. Para quê? Depois vem a rede de fibrina e estrutura, dá uma força, fica bem colado isso aí, certo? E depois o excesso que o organismo vai cuidar de retirar, esse excesso da formação da rede de fibrina. Quero pontuar com vocês aqui que nós temos um senhor chamado Virchow, que expôs uma tríade, e ele entende que as pessoas que passam a desenvolver estas situações que estão presentes nessa tríade têm uma chance maior de desenvolver trombose. Esta tríade está descrita da seguinte maneira: nós podemos ter o que nós chamamos de lesão endotelial vascular, que foi o exemplo que eu insistentemente citei com vocês. Não vou misturar esse tema agora, mas só quero abordar para que os senhores entendam. Talvez alguns dos senhores já estejam se perguntando: ah, mas o professor falou que eu pisei num prego. E eu vi lá que ele acabou colocando, pisou num prego, certo? E aí o que aconteceu? Eu expus o colágeno subendotelial, e, consequentemente, fator de von Willebrand, e ele falou que as plaquetas liberaram ADP, trombocina 2 e trombina. E ele citou esses termos lá no processo inflamatório. E nós já vamos chegar lá, se der tempo hoje ou na próxima aula. Nós vamos misturar isso para os senhores não se esquecerem. Tá? E nós estamos discutindo agora o processo da formação do tampão plaquetário primário, secundário e depois a rede fibrina. Mas depois eu vou trazer junto para vocês se lembrarem do processo inflamatório. Alguns de vocês já devem ter lembrado. Quando eu cito lesão endotelial, que eu falei lesão endotelial, exposição do colágeno subendotelial, fator de von Willebrand, eu estou tendo chegada de plaqueta, essas plaquetas vão conversar e vão chamar outras plaquetas para essa situação, através da liberação de ADP, tromboxano e trombina. Muitos dos senhores já falaram, já escutei essas palavras no processo inflamatório. E nós vamos discutir isso no futuro próximo. Voltando ao Virchow, o Virchow diz assim: quem tem esta tríade, ou quem apresenta sinais dessa tríade, tem mais chance de ter trombose. Quais são estas situações que estão presentes nessa tríade de Virchow, denominada tríade de Virchow? Lesão endotelial vascular, que acabamos de discutir, pisou num preguinho, por exemplo, ou um trauma mais sério, tá? A lentificação ou êxtase do... É por isso que você faz uma cirurgia e você talvez tenha lesão endotelial. Uma cirurgia de grande porte, você tem lesão endotelial. E aí você não pode ficar deitado. Por quê? Porque o Virchow entendeu, e é uma realidade essa tríade, que se você tiver lesão endotelial e junto uma lentificação ou êxtase do fluxo sanguíneo, você tem chance de você ter trombose. É por isso que você faz uma cirurgia, tomou anestesia geral, tiveram que dar 50 pontos em você, e 4 horas depois tem lá um enfermeiro, um médico, um profissional da área de saúde, vamos lá, vamos, o senhor quer fazer xixi? Eu te ajudo, vamos no banheiro. Por quê? Porque ele já sabe que você teve uma lesão endotelial e ele não pode permitir que você tenha uma lentificação ou êxtase do fluxo sanguíneo, porque, segundo o Virchow, você tem uma chance de ter trombose. E o terceiro item da tríade de Virchow é o quê? A hipercoagulabilidade, alterações dos fatores de coagulação, que eu comecei a aula de interpretação de exames laboratoriais e patologia discutindo isso. Vá lá e visite aqueles temas do coagulograma, por favor. Então, Virchow coloca esta tríade. Esta tríade de Virchow, potenciais causas de trombose. Então, a coagulabilidade, essa alteração na coagulabilidade, alteração na parede vascular e a êxtase, tá? Por que a êxtase? Por imobilidade. Alteração na parede vascular.
perda de mecanismos antitrombóticos. Pode acontecer isso, tá? Ou a elevação de fatores de coagulação. Aqui, mais uma vez, uma foto. Gosto bastante de trabalhar com fotos. Aqui a foto de uma artéria. Eu tenho a formação de um trombo, certo? E o que é que esse trombo faz? Ele produz uma necrose. Estou só mostrando para vocês que esse coágulo vai crescendo tanto ali naquele local onde ele está na artéria, ele não está ocupando toda a artéria. Só que acontece o quê? Esse trombo ele faz o que a gente chama de embolia, ele caminha, certo? E aí o que acontece? Ele chega no local mais estreito e aí ele congestiona e pode levar ao que nós chamamos de necrose isquêmica. Aqui uma foto para ilustrar, tá? Do tampão plaquetário. Então nós temos uma concentração normal de plaquetas. Gente, depende do laboratório, os senhores vão achar de 150 a 400, aqui está de 150 a 300. Eu coloco o proposital, porque depende do hemograma que você vai pegar e do laboratório que você está pegando, vai ficar nessa variação. 150 a 300 a 400, tá? Então vai ficar isso, 150 até 300 ou de 150 a 400, por microlitro. Tempo de meia-vida de 8 a 12 dias no sangue, isso é discutido, tá? Mas a média é isso. Uma plaqueta, quando entra em contato com a superfície lesada, muda sua conformação e torna-se extremamente pegajosa. O que é que faz essa plaqueta ficar pegajosa? Cito já esse nome, nós já vamos ver. É um ligante chamado GP2B3A. Não se assustem, é esse nome mesmo. GP2B3A. Então, a coagulação sanguínea. Tempo de formação do coágulo. Lesão grave de 15 a 20 segundos, lesão superficial de 1 a 2 minutos. É lógico que nós estamos lesão grave, 15 a 20 segundos começa a formar a coagulação, mas às vezes você perdeu um membro. Não vai coagular fácil aquilo ali. Você vai ter que, às vezes, fazer um torniquete, vai ter que, de alguma maneira, estancar mecanicamente até que possa ser feita uma intervenção cirúrgica. Só a agregação plaquetária não vai dar conta ali, né? Então, nós temos substâncias que promovem a coagulação, pró-coagulantes, e nós temos substâncias que inibem a coagulação, que é o tema que nós estamos discutindo hoje, anticoagulantes, certo? Sempre lembrando que quem está tomando um anticoagulante, eu estou tomando varfarina, certo? O que é que você tem que fazer? Aqueles exames que eu comecei discutindo com vocês, interpretação de exames laboratoriais, coagulograma, para quê? Para ver se esse medicamento, popularmente falando, ele não está afinando demais o sangue, tá? Então, a formação do coágulo tem 3 fases. A formação do ativador de protombina, que aí nós estamos discutindo a via extrínseca e intrínseca. Eu pus uma foto para vocês aqui, não vou discutir isso. Temos a conversão da protombina em trombina, que se não me falha a memória é o fator 10, né, que aí passa a ser uma via comum. E a conversão do fibrinogênio em fibrina. Vai fazer o quê com aquelas células? Vai dar uma sustentação, para formar um coágulo mais resistente, né? Então, os testes de coagulação sanguínea, nós temos tempo de sangramento, nós temos tempo de coagulação e nós temos tempo de protombina. Então, como já discutido ali há poucos minutos, nós temos vasoconstrição, tampão plaquetário primário, coagulação, liberação de substâncias vasoconstritoras, que nós discutimos, né? ADP, tromboxana 2, a serotonina 5-HT. Professor, mas nós discutimos serotonina já como neurotransmissor, sistema nervoso central. Sim, serotonina também está ali atuando na periferia como uma substância vasoconstritora, tá? Lesão do vaso e ativação das plaquetas. A exposição possibilita a adesão de plaquetas, forma o tampão. Essa ativação das plaquetas, então, exposição de colágeno, fator de von Willebrand, plaqueta que está ali perto, chegou. O que ela vai fazer? Ela vai expor uma glicoproteína chamada GP2B3A, que vai produzir uma ação junto com o fibrinogênio e vai grudar, vai colar, vai juntar as plaquetas. Ainda seguindo, eu não vou avançar muito mais que isso para não ficar muito volume para os senhores, mas eu quero só colocar aí mais 2 slidezinhos. Com a trombogênese, tá? Então nós temos o quê? Lesão endotelial, nós temos adesão e ativação plaquetária, formação de trombina e fibrina. E a formação de plasmina depois de fibrinose, tá? Essa é a sequência
a princípio normal. Para a lesão endotelial, eu posso fazer o quê? A terapia, redução dos fatores de risco. Para a adesão e ativação plaquetária, que é o tema da aula de hoje, eu posso usar antiagregantes plaquetários. Por exemplo, professor, aspirina, o AS infantil. Para a formação de trombina e fibrina, eu posso usar o quê? Anticoagulantes. Professor, não teve jeito, já formou o coágulo. Eu posso dissolvê-lo com os fibrinolíticos. Aqui uma foto demonstrando o trombo plaquetário primário, certo? Ou seja, mais uma vez, exposição do colágeno subendotelial. Junto nós temos a exposição do fator de von Willebrand, a agregação daquelas plaquetas que estão próximas. Estas plaquetas vão estar liberando ADP, tromboxana 2 e a trombina e vão estar trazendo mais plaquetas para esta situação. Depois eu vou ter, vocês vão ver na parte de baixo, uma rede chamada rede de fibrina, formando, dando sustentação a este trombo primário. Bem, aqui nós temos uma lâmina, não se assustem, não desanimem, não saiam da aula, é a última lâmina que eu vou passar, é a formação do trombo plaquetário secundário. Do lado esquerdo, os senhores estão vendo o sistema intrínseco, do lado direito, nós estamos vendo o sistema extrínseco. Os senhores vão observar que eles culminam ali no fator 10A, que é o ativador da protombina. Nós temos mediadores, por exemplo, o cálcio, que tem que estar nesta situação para que ocorra esta reação. E este fator 10 vai transformar a protombina em trombina, e a trombina vai transformar fibrinogênio em fibrina. Vai fazer o quê? Vai dar sustentação àquele coágulo primário, ela vai montar essa rede, vocês estão vendo uma rede desenhada em amarelinho aí, que vai dar sustentação àquele tampão primário, formando este trombo plaquetário secundário. Certo? Só para ilustrar, os senhores estão vendo à direita da foto, lá embaixo, quando esse trombo secundário está formado, certo? Eu não posso deixar esse trombo ir aumentando, porque vai acontecer o quê? Se ele aumenta demais, eu tenho uma congestão do meu vaso, certo? Então, eu tenho a ação do plasminogênio produzido no fígado e vai transformar o quê? Vai se transformar em plasmina, e a plasmina vai fazer o quê? A fibrinólise. Vai quebrar esse excesso de coágulo que está sendo formado, para que eu não tenha congestão dos meus vasos. Aqui nós temos um exame chamado tempo de sangria, que está descrito já para os senhores na interpretação dos exames laboratoriais. E da mesma maneira, nós temos um exame denominado tempo de coagulação, que estamos buscando o quê? Discutir, entender e discutir, certo? Como é que está acontecendo o sistema intrínseco e extrínseco da cascata de coagulação. Certo, meninos e meninas?